Olá, Cris e amados estudantes, paz e saúde a todos. Eu sou o professor Luiz Celso e nós vamos continuar aqui falando sobre o processo de colonização da América Portuguesa, no caso aqui, o Brasil. Lindos, na aula passada nós falamos sobre a primeira relação, o primeiro contato dos portugueses com as comunidades indígenas, uma relação de estranhamento mútuo, o nativo estranhando os hábitos culturais dos europeus e os europeus também estranhando os hábitos culturais dos nativos. Falamos sobre as derivações, os nomes que existiram antes de ser Brasil. Pindorama, nome de origem nativo, que significa terra das palmeiras, né? Ilha de Veracruz, terra de Santa Cruz, até chegar ao nome Brasil, terra dos papagaios, dentre outros nomes mais. E aí, queridos, continuando, vamos entender um pouco mais sobre esse contexto de colonização brasileira, esse período inicial com a chegada de Cabral, de 1500 a 1530, esse período é chamado de período pré-colonial. Por que pré-colonial? Tradicionalmente visto dessa maneira. Porque, gente, o Brasil não iniciou, né, não se teve aqui por Portugal o início do processo de colonização. Por isso, período pré-colonial. Nesse momento, eu não entendo aqui uma exploração intensiva do território brasileiro. O que eu tenho aqui nesse período é uma exploração especificamente extrativista, a exploração do pau-brasil. Agora vamos entender uma coisa. Por que que Portugal não se interessou em colonizar o Brasil logo de início? Queridos, lembrem que na própria Carta de Caminha ele dizia: não sei se existe ouro ou prata, mas plantando-se na terra tudo há de dar. Portanto, quando ele fala isso, já mostra o interesse mercantilista, né? Mostrava todo esse interesse em encontrar ouro e prata, mostrava já o interesse que a terra era boa, era fértil, era verdejante. E vamos lembrar que todo o contexto ultramarino, expansionista, tinha uma intenção de chegar ao Oriente. O interesse principal em quem? Nas especiarias. Eu costumo dizer que Portugal estava, nesse período aqui de 1500, 1530, estava com seu olhar voltado para o Oriente, para as especiarias. O interesse português pelo território, então, nesse momento, era pequeno, porque não se encontrou ouro, nem prata, e o interesse maior era continuar viajando até o Oriente para pegar as especiarias, que já se sabia que era um negócio lucrativo. Portanto, o que a gente costuma dizer? Que nesse período inicial, o governo português ele entregou a exploração do território a particulares, organizou algumas expedições exploradoras, mas entregou a exploração inicial a particulares. A coroa, né, ela concedia isso como se fosse um processo de terceirização, certo? Entregando para algumas companhias de comércio, alguns membros da burguesia comercial portuguesa que tinham interesse em encontrar alguma coisa de valioso. Lógico que essa galera que estava vindo para cá, se eles encontrassem alguma coisa, né, toda a receita das atividades econômicas eram divididas com o governo. Por exemplo, se fosse encontrado ouro, o governo já exigia os 20% sobre qualquer ouro que fosse encontrado. Tá bem? Então, o governo ali estava terceirizando o serviço. O outro detalhe é a gente entender esse processo de terceirização. Como? Então, nesse período aí, a terceirização se deu com a exploração principalmente do pau-brasil. A extração desse produto que o governo português, logo no começo, percebeu que seria um negócio rentável. Por isso, queridos, nesse período aí pré-colonial, eu não tenho povoamento do território brasileiro. Somente depois de 1530 que eu já começo a ter um processo de povoamento e de exploração mais intensa do Brasil na condição de colônia. Beleza?
Nesse contexto pré-colonial, o que a gente pode deduzir aí, queridos? Que eu tenho apenas o envio de expedições para reconhecimento, para, né, perceber o que havia de valioso, de lucrativo. Não se encontrou ouro de imediato, portanto, a única coisa que se encontrou logo aí foi o pau-brasil. É uma árvore originária da Mata Atlântica, é uma árvore alta, coberta de espinhos também, e os portugueses já extraíam, né, de seu tronco todo um pigmento avermelhado, né, uma tinta avermelhada que era utilizada para atingir tecidos. Essa madeira também era utilizada para a fabricação de móveis. É uma árvore bem parecida lá na Ásia, eles já utilizavam também como pigmentos, né, como corante, e para móveis e utensílios domésticos. Então já se percebeu que poderia se tirar um percentual bem significativo de lucro aí dessa madeira, beleza? E o que a gente costuma falar? Que os grupos particulares receberam essa concessão, mas tinham que instalar feitorias. Para quem não lembra, feitorias eram importantes entrepostos comerciais. As feitorias que serviam também, né, para estocar madeira para abastecer o navio, para proteger os exploradores de possíveis ataques indígenas ou até mesmo de uma possível invasão estrangeira de outros povos que não concordavam lá com a divisão do Tratado de Tordesilhas. Queridos, essa prática aqui de particulares receberem concessão do governo, da coroa, isso é chamado de estanco, ok? O estanco seria a própria prática do monopólio sobre a extração, sobre a exploração do pau-brasil, beleza? Uma outra coisa que foi bem comum nesse período, gente, foi a prática do escambo. Como assim prática do escambo? O nativo, gente, que estava aqui, né, que teve essa relação inicialmente amistosa, o europeu pegou e começou a utilizar esse nativo como mão de obra, trocando a sua força de trabalho por produtos europeus que seriam considerados produtos de pouco valor, né? Trocando sua força de trabalho por tecidos, por ferramentas, por machado, pente, espelho. Então, a gente fala que era a troca de mão de obra por quinquilharias, por produtos de pouco valor para os europeus. Isso aí dá uma ideia muito falsa de achar que o nativo era bestial, era bobo, porque ele estava trabalhando por um produto aí de pouco valor para os europeus. Gente, se o nativo fosse tão bestial como às vezes se pensa, ele teria trabalhado a vida inteira dele em troca destes produtos. Ele fez isso? Não. Portanto, eu não posso colocá-lo como bestial. Naquele momento, inicialmente, para o nativo era algo novo, uma ferramenta, um tecido, um espelho. As ferramentas que iriam auxiliá-lo no trabalho dentro das atividades agrícolas em relação à terra, né? O machado, por exemplo, iria ajudar significativamente na produção agrícola. Portanto, naquele momento era um utensílio valioso para os nativos, certo? Por isso se diz que eu tenho essa prática do escambo, a troca da madeira que era cortada, que era armazenada nas feitorias, e nesse sentido eu não tenho o europeu vindo povoar. Ele vinha, pegava a madeira nas feitorias, retornava para a Europa e comercializava esta madeira na Europa, beleza? Outro detalhe aí que a gente fala, né, dentro dessa prática de monopólio, por exemplo, Fernão ou Fernando de Noronha, que foi um dos primeiros comerciantes a conseguir a autorização real para comercializar justamente o pau-brasil a partir de 1503.
Então, ele se comprometeu, inclusive, a enviar ao Brasil 6 navios por ano para explorar a costa, criar feitorias para proteger o litoral contra possíveis invasões. É tão conhecido aí o nome, né, de uma ilha distante aqui do continente, a ilha de Fernando de Noronha, em homenagem aí a esse comerciante que deu início a esse processo de exploração do pau-brasil. Beleza? O outro detalhe é a gente entender como é que funcionava. Como eu disse para vocês, o pau-brasil, ele soltava essa pintura e essa tinta avermelhada que servia para atingir os tecidos. Era uma atividade apenas extrativista, era uma atividade de exploração nômade. Por quê? Porque na medida em que a madeira ia sendo cortada, não ia sendo replantada. Então, quando ela acabava, eu tenho um deslocamento em relação ao interior. Todo o processo de exploração e corte do pau-brasil era na faixa litorânea. É uma atividade predatória, era uma atividade que contribuía, então, para, né, dizimar a vegetação, com essa relação de escambo com os nativos. E aí não se esqueçam que os europeus, os portugueses, até ainda chegaram a investir em expedições guarda-costa, que era justamente com a intenção de proteger todo o litoral de possíveis invasões. Mas eu tenho, já dentro desse contexto colonial, as tentativas de incursões estrangeiras, de espanhóis, de franceses, até mesmo de ingleses. Pouco se fala sobre isso, mas tenho também essas tentativas de invasões inglesas. E, para vocês terem uma ideia, observando o nosso mapa, percebam aí, ó, que toda a faixa litorânea do Nordeste até a região Sudeste é que eu tinha a extração do pau-brasil. Às vezes, gente, tem pessoas que pensam também de forma muito errada de achar que o pau-brasil foi explorado apenas no período pré-colonial e quando teve início a colonização se deixou de lado o pau-brasil. Não é bem assim. O pau-brasil no início da colonização continua sendo explorado. Ele apenas deixa de ser o principal produto, mas ele continua sendo um produto de exploração colonial, certo? Até o século XVIII eu ainda tenho exploração do pau-brasil em território brasileiro. E aí, quando a gente entende, peraí, se os portugueses não se interessaram em colonizar o Brasil porque estavam com o olhar voltado para o Oriente, quando é que os portugueses então vão ter interesse em colonizar o Brasil? Justamente quando o comércio com o Oriente já começa a entrar em declínio, queridos. E por que ele vai entrar em declínio depois de 1530? Porque todo mundo vai ter acesso a esse novo caminho para o Oriente. Todo mundo vai querer chegar às especiarias, todos os países europeus. E, diante disso, eu vou ter uma forte concorrência de holandeses, de árabes, das cidades italianas de Gênova e Veneza. Todos vão se tornar concorrentes na busca pelas especiarias com os portugueses. Depois de 1530, o comércio de especiarias já não era mais tão lucrativo. Lindos! E nesse contexto colonizador, só um detalhezinho aqui, ó, porque a gente fala o quê? Que as outras nações não concordavam com a divisão do mundo, por isso buscaram invadir também a divisão do mundo apenas entre Portugal e Espanha, invasões nas terras portuguesas no Novo Mundo e diante do aumento da concorrência comercial. Beleza? Na próxima aula a gente vai continuar falando de outras temáticas relacionadas a esse contexto colonizador, tá certo? E falando também dos primeiros povoadores que chegaram aqui em território brasileiro. Um abraço a todos.